Muito bem, pessoal. Vamos para a correção da atividade. Então, de acordo com as orientações, essa primeira página você vai colocar aqui, considerar a parte pintada de azul, para que a gente possa continuar fazendo o que a atividade pede, que é representar em forma de fração as imagens ou as figuras aí. Então, nós temos a segunda figura, se eu considerar a parte azul, nós vamos sempre iniciar a representação de uma fração preenchendo o debaixo, o denominador. Vamos relembrar, numerador, o que fica lá no céu, em cima, nas nuvens, numerador. Denominador, o que fica debaixo. Sempre lembra e aí você não esquece. Debaixo, denominador. Nuvens, lá no céu, lá em cima, numerador. Então, o denominador, ele vai indicar o que na fração? Quem que lembra? Exatamente, ele vai indicar o debaixo, a quantidade de partes que o inteiro está dividido. Então, em quantas partes esse inteiro aqui está dividido? 1, 2, 3, 4. Então, o denominador será 4. Vamos para cá. Quantas partes esse inteiro está dividido? 6, pois o denominador será 6. Quantas partes esse inteiro está dividido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pois o denominador será 7. Entenderam, pessoal? Debaixo, o denominador sempre vai representar as partes em que o inteiro foi dividido no total. Todas as partes. Próximo, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Denominador 6. E a última, 1, 2, 3, 4, 5. Denominador 5. Então, agora nós vamos, ficou fácil, para o numerador. O numerador, ele vai indicar quantas partes eu estou considerando no inteiro. Por que essa palavra considerar, tia Marta, e não a palavra pintada? Porque, às vezes, em algumas situações, problemas, eu vou dizer assim, ou os livros, ou as atividades. Eu tinha uma pizza com 4 fatias e eu comi 2. Então, não é mais pintado, né? A palavrinha pintado, o quinto ano já vai esquecer isso. Deixa para o quarto, deixa para o terceiro ano, para o segundo. Agora, a gente já tem uma dimensão maior do que é uma representação de fração. Eu posso também dizer assim: a janela da minha casa tinha 4 partes de vidro. O meu primo, jogando bola, quebrou 2. Então, agora eu não vou mais considerar a parte pintada, e sim a parte quebrada. Certo? Então, aí muda todo o contexto. Não é mais uma coisa que foi pintado. Então, vamos lá. Meu primo quebrou 2 janelas da minha casa. Considerando a parte que foi quebrada, quantas partes? Quanto eu vou representar aqui no numerador? Duas partes da janela. Então, 2/4 da janela foram quebradas. Ok? Quem acertou, coloque aí. Também a gente poderia pensar assim: vamos considerar a parte que não está pintada. Por isso que é importante aqui em cima na descrição vocês colocarem que nós estamos aqui considerando a parte pintada de azul. Então vamos prosseguir. Se eu estou considerando a parte pintada de azul, quantas partes estão pintadas de azul aqui? 3. Muito bem. Então eu tenho a fração 3/6. Aqui, quantas partes foram pintadas de azul? 2. Então a fração é 2/7. E aqui, quantas partes foram pintadas de azul? 5. Muito bem. Então, a fração é 5/6. Coloque o sede correto.
E a última desse lado, quantas quantas partes foram pintadas de azul? Uma. Então, 1/5. É assim que eu leio. Aqui na próxima, vocês já estão bem craques, vamos lá. Quantas partes nós temos aqui no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Denominador. Qual é o denominador? Em cima ou embaixo? Embaixo. 7. Quantas partes foram pintadas? 2. Como se lê? 2/7. Treinem a leitura também. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o debaixo, denominador. Quantas partes foram pintadas? 4. 4/5. Coloca o sede correto. Quantas partes eu tenho no total? 3. Quantas foram pintadas? 1. Coloca o sede correto. Quantas partes no total? 6. Quantas foram pintadas? 2. 2/6. Penúltima, 4 partes e uma foi considerada ou pintada de azul. Então, eu tenho 1/4. E aqui eu tenho 2 partes no total, 1, 2, e foi pintada uma. 1/2, fala-se 1/2 ou metade. Também no dia a dia a gente diz meio. Não é errado dizer isso, está correto. Meio. Próxima. Agora, nós vamos considerar a parte pintada de verde, ok? Mas aí, vocês perceberam que a primeira não tem nada pintado. Então, nós vamos ter que pintar, pessoal. Então, se eu tenho, olha aqui, vou pintar 5 partes? Não, porque aqui ele indica a parte que está dividida. Eu vou pintar quantas partes? Uma, porque o numerador vai me dizer quantas partes eu vou considerar aqui. Como aqui é para pintar, considerar de verde, eu vou pintar essa aqui de baixo, ó. Mas você pode pintar qualquer uma delas, desde que você pinte apenas uma parte, ok? Aí você vai lá, coloca seu sede correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é o denominador e 1 é o numerador. Próxima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o total de partes e 5 é quantas foram consideradas. 1/5, 1/9, 5/6. Próxima, 4 partes, foram consideradas 3. Aqui, 8 partes, 4 desse lado, 4 desse, 8. Foram consideradas 7, 7/8. Última, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partes e foram consideradas 4, 4/7. Outra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, considerado 2, 2/7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 foram consideradas 4, 4/9. 1, 2, 3, 4, 5 foram consideradas apenas uma, 1/5. 1, 2, 3, 4, 8 partes iguais, foram considerados 3, 3/8. Não tá difícil, não é, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o total de partes, foi considerado uma, 1/6. 1, 2, 3, 4, 5. Desse lado eu tenho mais 5, 10. E foram consideradas 8 partes de verde. Então, nós temos 8 décimos. Lembrando, 10, 100 e 1000. Nós vamos ler décimo, centésimo, milésimo. Agora, se não for terminada em zeros, nós vamos sempre falar a pronúncia do numeral, normalmente, e no final vamos acrescentar a palavrinha avos. Por exemplo, se aqui fosse 11 partes no total, seria 8, 11 avos. E veja bem, não é avós, nem avô e nem ovos, é avos, tá bom?
Mas isso a gente vai treinar no futuro. Próxima. Aqui, nós vamos pintar com lápis de cor vermelho. Foi o que nós combinamos no vídeo, não é isso? Então, vamos pintar com lápis de cor vermelho. Bem, para nós pintarmos aqui de vermelho, nós temos que lembrar qual é a função do numerador e qual é a função do denominador. Eu espero que vocês já saibam quem é quem aqui no jogo do bicho. O de baixo é o denominador e o de cima é o numerador. O numerador, ele me indica quantas partes eu vou considerar. Nesse caso aqui, eu vou considerar uma parte e vou pintá-la de vermelho. E assim nós vamos fazer com todas as outras. E eu vou demonstrar aqui para vocês como que vai ficar e como a de vocês também deve ficar, ok? Agora, pessoal, nós vamos fazer um exercício diferente para vocês verem a importância de nós sabermos o que considerar numa fração. Nós fizemos aqui o exercício e vocês já podem colocar o sede correto. Na sua atividade. Porém, nós vamos fazer um exercício agora, junto, nesse momento. Peguem aí o lápis. E agora, nós vamos fazer assim. Representar essas frações, essas imagens. Só que agora nós vamos considerar a parte em branco. Então, quantas partes em branco eu tenho aqui? Eu tenho 3. Num total de quanto? De 6. Vamos considerar a próxima. Essa fração, o denominador dela vai ser quanto? 5, porque é o total de partes. Agora, quantas partes em branco eu tenho? 3. Então, considerando a parte em branca, essa fração agora passa a ser 3/5, porque eu estou aqui, ó, levando em conta a parte que não está pintada. E essa aqui vai ser quanto, pessoal? Vejam a diferença de eu saber o que considerar na fração. A parte pintada é 3/4. Mas e se eu considerar a parte que não está pintada? A parte que não está pintada, a fração é 1/4. Estão vendo aí? Entenderam? Então, se eu considerar a parte que não foi pintada, vai ser o numerador 1 e o denominador 4. Vejam que o denominador ele não muda. Por quê? Porque o denominador sempre indica as partes em que o inteiro está dividido. E isso não muda, porque não aumenta o número de partes e nem diminui. Sempre será 4, nesse caso. Aqui, sempre será 5. O que vai mudar é as partes em que eu considero, se é vermelho, se é azul, se é amarelo, se é branca, se foram comidas, bebidos, rasgados, quebrados, comprados. Não sei, vai depender da situação. E aqui, considerando a parte que não foi pintada, 1/3. Aqui, considerando a parte que não está pintada, é quanto? Que fração? Quem acerta? Exatamente, 3/4. Viram? Que exercício legal? Vamos fazer o outro lado. Considerando a parte que não está pintada, o denominador vai ser quanto? O mesmo, 3 partes. Mas se eu contar as que não estão pintadas, 2/3. Aqui, 2/4. E por que que não mudou nesse caso? Porque continua sendo a metade. Lembrem-se que a gente também aprendeu no último vídeo a aula que 2/4 nesta situação aqui, você é visível perceber. 2/4 ela equivale a 1/2, que é a metade do inteiro. Então, se eu tenho metade pintada, a outra parte também será 2/4 ou 1/2. Essa fração
elas são equivalentes, ó, diferentes, mas elas equivalem a uma mesma quantidade. Como que eu chego nessa outra fração, professora? Reduzindo ela. Sempre que a gente reduz, a gente divide sempre pelo mesmo numeral. Se eu escolher o 2 aqui, eu tenho que também ser 2 embaixo. Se eu botasse, por exemplo, 4 aqui, daria para dividir, mas não daria para dividir em cima. Então, eu fico com 2, que dá 1, 2 dividido por 2, 1, e 4 dividido por 2, são 2. E aí, eu chego na fração equivalente, 1/2, metade. Ok? Vamos para esta fração. Considerando a parte que não está pintada, eu tenho 1/6. Aqui eu tenho 2/5. Quem acerta as outras duas? Ó, que não foi pintado, 2, num total de 6. Parabéns! E aqui? Exatamente, 1/5. Gostaram do exercício? Agora nós vamos para a próxima, tá? A próxima, o exercício agora é pintar, de acordo com as frações, na cor amarela. Eu vou pintar para vocês e vocês vão ver como que fica e comparem com o que vocês fizerem em casa. Lembrando que não necessariamente vai ter que ser pintada a parte que você ou a professora pintou, e sim a quantidade. Vamos supor, aí no exercício, vocês, nessa questão aqui, eu vou pegar uma bem mais fácil aqui, 2/7, eu preciso pintar 2. Aí, a professora Marta pintou esta parte aqui e esta. Mas você em casa pintou essa e essa. Tá errado? Não está. O que importa é a quantidade. No caso, você precisa pintar duas partes. Não importa se você vai pintar essa ou aquela. O que importa é a quantidade, ok? Agora eu vou botar para vocês verificarem e colocarem o Czinho de correto, beleza? Agora vamos para o outro exercício, que é azul claro. Vou fazer a mesma coisa, vou pintar aqui. Quando terminar tudo, vou mostrar para vocês e vocês façam a comparação, beleza? Muito bem, quinto ano. Agora nós vamos dar uma pausa. As outras atividades que estão faltando, nós vamos ver amanhã na aula de matemática.